Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e neste vídeo eu vou resolver alguns cálculos da primeira fase de 2017. Vamos começar então pelo exercício 4 que diz: a tabela 1 apresenta dados sobre o custo total de produção e a quantidade produzida numa empresa produtora de televisores em 2010 e em 2015. Temos então o custo total em euros e o número de televisores produzidos. Com base na situação descrita e considerando tudo o resto constante, podemos concluir que, no período de 2010 a 2015, o custo médio por televisor produzido por essa empresa diminuiu, aumentou e vamos ver a taxa de variação. Então, antes de mais, o que é o custo médio? O custo médio vai ser igual ao custo total a dividir pelo número de televisores. E vamos ter que calcular o custo médio em 2010 e em 2015. Então, em 2010, o custo médio vai ser igual a 1 milhão a dividir por 2.000. E isto vai dar igual a 500. Depois, em 2015, o custo médio vai ser igual a 1.440.000 a dividir por 3.000 e vai ser igual a 480. Portanto, de partida nós conseguimos logo perceber que o custo médio diminuiu, ou seja, nunca poderia ser a C e a D. Depois, para calcular então a taxa de variação, eu costumo utilizar esta fórmula que é o ano seguinte a dividir pelo ano anterior menos 1, isto tudo vezes 100. Também podem fazer o ano seguinte menos o ano anterior a dividir pelo ano anterior vezes 100. Eu normalmente uso sempre esta fórmula, portanto, vai ficar 480 a dividir por 500 menos 1 vezes 100 e isto vai dar menos 4%. Ou seja, a opção correta é a B. Passando para o exercício 7, diz-nos então: os diretores executivos de uma determinada empresa produtora de bolos que utiliza no seu processo produtivo apenas capital e trabalho decidiram efetuar um estudo de curto prazo sobre os níveis de produção, cujos resultados são apresentados na tabela 2. Nesse estudo, consideraram o número de máquinas constante e o número de trabalhadores variável. Depois, temos aqui 3 afirmações, temos que ver se elas são verdadeiras ou falsas. As 3 afirmações falam sobre a produtividade marginal. Mas, afinal, o que é produtividade marginal? É o acréscimo das quantidades produzidas a dividir pelo acréscimo, neste caso, do número de trabalhadores. Portanto, eu vou-vos dar o exemplo. A produtividade média, quando são empregos de 2 trabalhadores, é igual a 150 menos 50 a dividir por 2 menos 1, isto dá 100. Pronto. Já agora vamos calcular a produtividade média dos seguintes. Quando são 3 trabalhadores vai dar 132. Quando são empregos 4 dá 166. Quando são empregos 5 dá 132. Quando são empregos 6 vai dar 68. E por fim, quando são empregos 7 dá 52. Acho que perceberam o raciocínio. Por exemplo, quando são 7 é 700 menos 648, dividir por 7 menos 6. Pronto. Agora vamos ler as afirmações. A lei dos rendimentos marginais decrescentes verifica-se quando a empresa emprega 5 ou mais trabalhadores. E de facto é verdade. Porquê? Porque a produtividade marginal vai decrescer assim que são empregos 5 ou mais trabalhadores, sendo o seu valor máximo quando são empregos 4 trabalhadores. De facto, a primeira afirmação é verdadeira. A produtividade marginal de trabalho atinge o valor máximo quando a empresa emprega o 5º trabalhador.
Não, como vos disse, é quando emprega o quarto trabalhador. Portanto, a segunda afirmação é falsa. A produtividade marginal do sexto trabalhador é 648 unidades. Não, porque nós aqui já vimos que é 68, portanto a terceira também é falsa. Sendo assim, a opção correta a D. A 9 diz-nos, a tabela 3 apresenta a evolução das componentes da despesa interna de um determinado país no período de 2012 a 2016. E diz-nos, isto é taxa de variação nominal anual, muito importante. Temos então a procura interna, as exportações e as importações. Com base na tabela 3, podemos afirmar que nesse país o valor do PIB, calculado em termos nominais, diminuiu, aumentou. Então, basicamente, nós sabemos que o PIB é igual à despesa interna, que por sua vez é igual à procura interna, mais as exportações menos as importações. Através desta fórmula, nós vamos fazer isto tudo por uma lógica. Por exemplo, vamos a A. Então o PIB diminuiu de 2015 face a 2014. Não, é mentira, porque se repararmos, aumentou a procura interna, aumentou as exportações e diminuíram as importações. Ou seja, este valor vai ser superior, esse valor vai ser superior e as importações vão ser inferiores. Portanto, vamos subtrair menos. Ou seja, o PIB, ou seja, a despesa interna, vai aumentar. Portanto, aqui vai aumentar. Portanto, a A não é. Passando para a B, diz-nos que o PIB diminuiu de 2016 face a 2015. A procura interna manteve-se constante, portanto, pouco interessa. As exportações vão ser menores, ou seja, nós aqui vamos somar menos quantidade de exportações. E as importações vão ser maiores, ou seja, vamos subtrair mais. E também é importante vermos que as importações cresceram mais do que o valor em si, o 8, é maior do que 5. Ou seja, não vai cobrir o valor das exportações. Portanto, de facto, daqui para aqui, o PIB vai diminuir. Portanto, a opção correta é a B. Na 13, diz-nos assim, o gráfico 2 apresenta valores calculados em termos nominais retirados do sistema de contas nacionais de um determinado país no período de 1970 a 2010. E diz-nos assim, com base no gráfico 2, podemos afirmar que nesse país o valor do saldo dos rendimentos de trabalho da propriedade da empresa com o resto do mundo foi negativo, foi positivo. Vamos ver então. Nós sabemos que o produto nacional bruto é igual ao produto interno bruto mais os saldos dos rendimentos do trabalho da propriedade e da empresa com o resto do mundo. Portanto, os saldos dos rendimentos com o resto do mundo é igual ao produto nacional bruto menos o produto interno bruto. Por exemplo, podemos calcular então os saldos dos rendimentos com o resto do mundo em 1970, que vai ser igual. Vamos aqui através das linhas, o PNB é 35, o PIB é 60 e isto vai nos dar menos 25. Podemos calcular já para todos os anos e depois vemos a opção correta. Portanto, para 1980 vai ser 40 menos 50, que vai dar menos 10. Para 1990 vai ser 60 menos 60, que vai dar 0. Para 2000 é então... enganei-me, não é igual, senão não está correto. Vai ser então a 90 menos 70, que é igual a 20. E por fim, em 2010 vai ser 115 menos 80, que é igual a 35. Obviamente não era preciso fazermos os cálculos todos. Nós, através da visualização do gráfico, conseguíamos fazer assim de cabeça apenas através desta fórmula. Mas pronto, para confirmarmos, assim temos valores concretos, ninguém pode errar isto. E vamos às opções. Foi negativo em 1970 e em 1990. Não, em 1990 foi 0. Foi positivo em 2000 e em 2010. Exatamente, então a opção correta é a B.
Passando para a 15, diz-nos então a tabela 4 apresenta todos os registros efetuados na balança corrente e de capital de um determinado país em 2016. Temos então vários componentes, como os produtos agroalimentares, o vestuário e o calçado, etc, etc. Com base na tabela 4, podemos afirmar que nesse país, em 2016, o saldo da balança de serviços foi... Então, primeiramente temos que ver o que é que engloba a balança de serviços. E, se bem sabem e se estudaram, é então apenas estas duas componentes, os transportes de mercadorias e as viagens e turismos. Calculando o saldo disto, é então 532 menos 590 e vai-nos dar menos 58. E das viagens e turismos é 126 menos 167, que vai-nos dar menos 41. Portanto, o saldo da balança de serviços é a soma destes dois valores, ou seja, menos 58 menos 41, que vai dar menos 99 milhões de euros. Portanto, a opção correta é a C. Esta até é bastante simples. Passando para a 15.2, com base na tabela 4, podemos afirmar que nesse país em 2016 a taxa de cobertura das importações e bens pelas exportações foi... Então, primeiramente temos de saber o que é a taxa de cobertura. A taxa de cobertura é o valor das exportações a dividir pelo valor das importações vezes 100. Um aspecto muito importante em ter em consideração é que apenas engloba os bens, ou seja, apenas vai englobar estas duas componentes. E agora, qual é o valor das exportações? O valor das exportações tem a ver com o crédito, enquanto o valor das importações vai ter a ver com o débito. Portanto, por outras palavras, conseguimos ver então que as exportações vai ser igual a 340 mais 206, que é igual a 546, isto é tudo milhões de euros, e as importações vai ser igual a 240 mais 150, que é igual a 390 milhões de euros. Portanto, a taxa de cobertura vai ser igual a 546 a dividir por 390 vezes 100, e isto dá-nos então 140%. Portanto, a opção correta é a D. Na 17, diz-nos então a tabela 5 apresenta dados relativos ao PIB, calculado em termos nominais, e ao déficit orçamental do Estado de um determinado país no período de 2014 a 2015. Temos então o PIB em milhões de euros e o déficit orçamental em percentagem do PIB. E pede-nos o valor do déficit orçamental, ou melhor, vamos comparar os valores do déficit orçamental nestes 3 anos. Começamos então por 2014. Esta questão é bastante simples, é apenas fazer uma regra de 3 simples para cada ano. Em 4% vai corresponder a X e 100% corresponde a 135.600 milhões de euros. O X é o déficit orçamental, como sabem, e dá 5.424 milhões de euros. Passando para 2015, sabemos que 3% corresponde a X e 100% vai corresponder a 180.800 milhões de euros. Portanto, o X vai ser igual ao déficit orçamental, que vai ser 5.424 milhões de euros. Portanto, este valor é igual a este, ou seja, o déficit orçamental é igual em 2014 e em 2015, portanto, a opção correta é a C. Na 19, diz-nos a tabela 6 apresenta valores da taxa de desemprego em alguns países da área do euro no período de 2014 a 2015. E depois, com base na tabela 6, podemos afirmar que a taxa de desemprego na Bélgica, vamos por opções. Então, A. Na Bélgica, em 2013, em 2013 face a 2012, registrou uma taxa de variação anual de 1,2% aproximadamente. Portanto, a taxa de variação vai ser igual
a 8,4 a dividir por 7,6 menos 1 vezes 100. E isto dá-nos 10,53%. Portanto, a opção não é a A. A A está errada. Passando para a B, diz-nos que em Espanha, em 2013, face a 2012, registrou uma taxa de variação anual de 26,1%. Portanto, 26,1 a dividir por 24,8 menos 1 vezes 100, e isto dá-nos então 5,24%. Portanto, está errada. A próxima diz-nos que em Portugal, em 2015, face a 2014, registrou uma taxa de variação de menos 1,5%. De facto, diminuiu. Agora vamos ver se está bem ou não. 12,6 a dividir por 14,1. Falta menos 1. Menos 1 vezes 100. E isto dá-nos menos 10,64%. Ou seja, a opção correta é mesmo a D, porque aqui tem menos 1,5 e dá-nos menos 10,64%. Mas vamos confirmar. Na Irlanda, em 2015, face a 2014, portanto, 9,4 a dividir por 11,3, quero dizer, vezes 100, menos 1 vezes 100, isto dá-nos menos 16,81, e de facto é menos 16,8% aproximadamente. Portanto, a opção correta é a D. Só quero relembrar que quando é taxa de variação tem mesmo de usar isto. Não é fazer, por exemplo, aqui no último caso 9,4 menos 11,3. Não, isso é completamente errado. Portanto, façam sempre isto. Por fim, vamos à questão 2 do grupo 3, que diz-nos: a tabela nova apresenta dados das contas nacionais de um determinado país em 2010. Portanto, temos o consumo total em percentagem do PIB e a procura interna. E diz-nos ainda que em 2016, nesse país, o PIB foi igual, em 2016, foi igual a 165 mil milhões de euros, e que no período de 2010 a 2013, muito importante, não é uma taxa de variação anual, mas sim, 2010 a 2016, a taxa de variação do PIB foi 10% e pede-nos para calcular o valor do investimento. Então, basicamente, a taxa de variação que nos dão vai ser em relação ao PIB de 2016 a dividir pelo PIB de 2010 menos 1 vezes 100. Substituindo, isto vai ficar a 165 mil milhões de euros, não é? Mas vamos pôr só mil para facilitar. A dividir pelo PIB de 2010, que é a nossa incógnita, menos 1, falta aqui o menos 1. Estamos sempre a esquecer de menos 1. Menos 1 vezes 100 vai ser igual a 10%. Se fizermos os cálculos todos, eu penso que toda a gente sabe fazer estes cálculos, que é mais matemático, por isso é que eu costumo passar à frente também. Vai-nos dar então que o PIB de 2010 é igual a 150 mil milhões de euros. Portanto, nós já sabemos o valor do PIB e sabemos em 2010, estes dados são de 2010, não sei se vocês tomaram a atenção, e sabemos que o consumo total em porcentagem de PIB é 77%, portanto vamos calcular o consumo total em milhões de euros. Portanto, 77% está para X, assim como 100% vai estar para 150 mil milhões de euros. O X vai ser o consumo total em 2010, que vai ser nada mais, nada menos do que 115.500 milhões de euros. E agora, como é que nós chegamos ao investimento? Porque nós sabemos que a procura interna é igual ao consumo total mais o investimento, certo? Portanto, o investimento vai ser igual à procura interna menos o consumo total. E nós temos aqui o valor da procura interna, o consumo total está aqui,
é só fazer então 159 mil menos 115 e 1500. Isso vai dar então que o investimento é igual a 43.500 milhões de euros. Foi este o vídeo, espero que tenha sido útil e comentem se quiserem que eu traga novos vídeos. Tchau!